E aí, gurizada, beleza? Tranquilo? Vamos para mais um videozinho nosso, ainda dentro da geometria espacial. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre esfera, que é um dos sólidos que mais aparecem nas provas e que é muito bonitinho. Vou começar sugerindo que vocês usem um compasso, tipo esse que eu tô aqui, apesar de que o meu tá meio baleado. Tem um jeito muito simples de desenhar uma esfera, que é simplesmente começando aqui por um círculo. Então tu faz um círculo com o teu compasso, ou a mão mesmo. Deixa eu passar a caneta nele aqui. Aqui, upa, aí ficou todo torto, mas tudo bem. Aqui. Então eu tenho um círculo, começa desenhando um círculo, e aí, um jeito bem simples de dar a noção de profundidade aqui, ó, é fazendo um círculo aqui em perspectiva, que é o chamado círculo máximo da esfera. E aí pronto, nossa esfera está desenhada. A esfera é um dos sólidos mais recorrentes em prova e que tem uma certa simplicidade no fim das contas, porque na verdade, galera, vocês vão ver que todas as questões de esfera vão ser em cima de duas possíveis perguntas apenas. Todas as questões de esfera ou vão perguntar volume da esfera ou vão perguntar raio da esfera. A boa notícia, raio não, desculpa, área da esfera. A boa notícia é que eu só preciso descobrir o raio. Eu já estava pensando no raio, por isso eu falei raio. Todas as coisas que eles te perguntarem vão ser coisas que envolvem o raio. Agora, a primeira coisa só que eu quero lembrar é que o raio, ele não precisa estar, por exemplo, nessa posição que eu estou te mostrando aqui, porque o raio é a distância do centro até qualquer ponto. Ó. Se eu desenhasse, por exemplo, assim em perspectiva, essa outra medida ali também é o raio. Ó. Certo? Eu posso desenhar o raio do centro até qualquer ponto, até lá atrás, até em cima. Eu posso desenhar o raio, por exemplo, indo até uma direção lá para trás, encostando lá na curva da esfera. Ó. Posso fazer uma coisa tipo assim, para dar a impressão de que está encostando lá atrás. Eu também poderia ter um raio aqui, sei lá, aqui para baixo, encostando até aqui, por exemplo. Nota que esse ponto aqui que eu estou marcando é um ponto da própria superfície da esfera. Então o raio pode estar em infinitas direções diferentes. Todas essas medidas são iguais entre si. Tudo isso é raio. Certo? Então qualquer coisa que forem te perguntar sobre esfera vai ter que ter a ver com raio. Não tem como não ter a ver com raio. Tudo envolve o raio. Especialmente essas duas coisas que eu estava dizendo agora, que são o volume da esfera e a sua superfície total. A única coisa chata disso aqui é que, diferente das outras, a maioria das outras coisas que eu tenho falado com vocês, aqui vai ser um pouco decoreba. São duas formulinhas que eu não vou ter como demonstrar para vocês, porque envolveriam outros conhecimentos que a gente ainda não tem aqui. Mas são fórmulas que certamente vocês viram no colégio, então eu me sinto bem confortável de lembrá-las. Primeiro essa daqui, 4/3 de π vezes o raio ao cubo, calcula o volume de uma esfera. E depois a segunda clássica é a fórmula da área ou da superfície da esfera, que é 4 vezes π vezes r elevado ao quadrado. Então, diferença, de novo, entre volume e área. Área pode ser chamada de área ou pode ser chamada de superfície. Quando pergunta o volume, vocês sabem, eu estou falando da região interna dessa esfera, é quanto cabe lá dentro. Agora, quando eu falar de área da esfera, aí eu estou falando só da superfície externa, só da casca dessa esfera, certo? Então tem que cuidar porque tem problemas que envolvem volume e tem problemas que envolvem área. Percebam que o volume, ó, ele aparece elevado ao cubo nessa fórmula, né? Enquanto a área aparece elevado ao quadrado. Cuidado para não errar esses expoentes aqui. Tudo bem? Então vejam, qualquer coisa que as questões te perguntarem vão ter que envolver essas duas formulinhas aqui, certo? Agora toma cuidado porque tem algumas coisas que são mais ou menos recorrentes. Eu vou tentar mostrar alguns exemplos para vocês. Vamos começar pelo seguinte, tem um exemplo que é um exemplo bem clássico, que é o exemplo da secção. De novo aparece a história da secção. A gente já falou em outros vídeos e agora no último vídeo que a gente estava falando sobre
os troncos de cone e tal, também nós falamos sobre secção, né? Então, deixa eu fazer uma esfera aqui um pouquinho maior. Então, cuidem com essa situação aqui, ó. Imagina que eu começasse pegando uma esfera inteira. Eu vou desenhar de novo aqui para vocês entenderem exatamente o que eu quero. Imagina que eu começasse pegando uma esfera inteira e que eu te propusesse uma secção dessa esfera. A gente viu no último vídeo que secção é a mesma coisa que corte, né? E para fazer corte tem que ter um plano. O legal da esfera é que esse plano que vai cortar ela, ele pode estar em qualquer posição, porque como a esfera é toda simétrica, independente das posições que eu cortar, eu vou ter situações análogas. Então eu vou pegar aqui um caso na horizontal para ficar mais fácil de enxergar. Imagina que eu tenho então essa esfera aqui e que eu vou ter um plano cortando essa esfera e eu vou colocar esse plano aqui, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, vamos colocar esse plano aqui na horizontal. Então vamos dizer que o plano está, por exemplo, assim, ó. Quando o plano cortar a esfera, ele vai acabar gerando o que nós chamamos de secção. O que é a secção? A secção é a figura plana que acaba aparecendo com o corte. Percebe que a secção da esfera tem que ser um círculo. Por isso que eu estou falando, independente da posição que o plano estiver, a secção que vai se formar, que é isso que eu estou pintando aqui de laranja, tem que ser uma secção circular. Esse círculo pode ser maior ou menor, dependendo se o plano estiver mais perto do meio ou mais longe. Mas vai ter que ser um círculo. Então a gente pode, por exemplo, tentar fazer aqui um desenho, vamos ver como é que ele vai ficar, do sólido resultante, ó. Então se eu fizer uma esfera ser cortada por um plano qualquer, ela vai ter que ficar uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, ó. Certo? Então isso aqui é o resultado da nossa secção, do nosso corte. Caso a questão te pergunte alguma coisa com relação à secção em si, se eles perguntarem, por exemplo, qual é a área da secção, o que significa isso? Área da secção. Se perguntarem a secção, eles estão perguntando alguma informação sobre o próprio círculo, tá? Porque a gente vai chamar esse círculo aqui de uma secção circular, certo? Esse círculo tem um raio e esse raio certamente, nesse caso aqui, é menor do que o raio da própria esfera, né? Então tem que diferenciar essas coisas. Eu, por exemplo, chamaria isso aqui de Rzinho, de R minúsculo, para diferenciar desse raio da própria esfera. Compara esse círculo que eu estou te mostrando aqui com o círculo que está ali no meio, aquele círculo mais central, ó. Esse círculo mais central aqui, caso eu tivesse cortado a esfera bem no meio, quem ia aparecer ia ser ele. Ele ia ser a secção circular, né? E esse círculo aqui, ele ganha um nome, ele é costumeiramente chamado de círculo máximo da esfera. Círculo máximo da esfera. Pera aí, me dá um segundinho. Desandou o alarme do vizinho, vocês devem estar ouvindo aí, né? Mas faz parte do home office. Bom, agora olha só, o que a gente tem que enxergar? A gente tem que enxergar que tem uma pergunta que é clássica, tá? Vou dar um exemplo aqui com valores para vocês entenderem o que eles vão nos cobrar. Vamos botar aqui, exemplo. Se eu te dissesse assim, sabendo que essa esfera aqui, essa esfera original, era uma esfera de raio R maiúsculo e não R minúsculo, raio igual a 13, certo? E sabendo que esse corte aqui foi feito, e é isso que eles vão fazer, ó, parecido com o que a gente viu no último vídeo, sabendo que esse corte aqui foi feito a uma determinada altura, em uma determinada altura com relação ao chão. E aí eles dão, por exemplo, essa medida aqui. Digamos, por exemplo, que essa medida aqui seja de 18 unidades. E aí a pergunta da questão é: qual é a área da secção plana, sabendo essas duas informações que eu dei aqui. Qual é a área da secção plana? Lembrando que a secção plana aqui significa a área desse círculo,
certo? Vejam que se eu quero calcular a área desse círculo, é claro que o que eu vou ter que descobrir é o raio desse círculo. Concordam comigo? E aí, para isso, aparece um raciocínio que é bem clássico, envolvendo de novo triângulo. Eu vou fazer isso aqui para dar uma noção melhor aqui. Vai envolver um raciocínio que tem que usar um triângulo, vejam só. Porque, em primeiro lugar, eu tenho que pegar essas informações que a questão me deu e tentar, com elas, achar o valor daquele R ali. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o raio da esfera, que eu disse no início que pode ser desenhado em muitos lugares diferentes, não tem um lugar só, nesse caso a posição ideal para ele seria essa daqui, né? Então essa é uma esfera de raio 13 e isso aqui então é um valor que eu conheço. E aí, bom, se eu vejo que isso aqui é o raio da esfera e aquele Rzinho ali é justamente o raio que eu estou precisando descobrir, o raio do círculo, bom, aí ficou bem claro que eu posso fechar aqui um triângulo retângulo, certo? Tá ali o ângulo de 90, ó. E aí, bom, se eu olhar bem essa informação aqui, eu acho que eu consigo descobrir ela a partir da análise, ó. Porque esse tracejado que eu estou fazendo aqui para baixo, no primeiro desenho, tu concorda comigo que ele é o próprio raio dessa esfera? Então esse tracejado aqui mede 13, né, que é o raio. E eu ainda posso pensar então que aquela medida que eu estou querendo, ele é a distância entre os dois centros, ó. E aí, como eu sei que essa medida inteira valia 18, se essa parte aqui de baixo é 13, essa parte aqui de cima tem que ser 5. Certo? E aí, bom, aí surgiu um trio pitagórico clássico aqui. Se eu for fazer um Pitágoras, eu vou encontrar rapidamente. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui vai dar 169 menos o 25, que eu passei para cá. E aí, portanto, r ao quadrado é igual a 144. Olha que lindo. Se r ao quadrado é igual a 144, é porque o r é 12. Certo? Raio vale 12. Eu nem precisaria, porque como o que eu quero é a área da secção, vou pintar ela de novo aqui no segundo desenho, ó, como o que eu quero é essa área aqui, olha, isso aqui é a área de um círculo, certo? Se isso aqui é a área de um círculo, então o que eu quero calcular é π vezes rzinho ao quadrado, né? Então é mais fácil eu usar direto o rzinho ao quadrado, que eu sei que vale 144. Se π rzinho ao quadrado vai ter que dar então π vezes 144, isso aqui deu 144 π de área, certo? Então muito, muito cuidado com secções que podem ser feitas na esfera. Beleza? De resto, galera, a gente vai simplesmente ter que trabalhar com as equações. Então vamos pegar, por exemplo, na página 148, um exemplo só para a gente treinar mais um pouquinho dessas equações aqui. 148 ela diz assim, na página 148, vamos pegar a questão, cadê? 200. Só para a gente treinar um pouquinho, antes de eu avançar no conteúdo. A questão 200 diz assim, uma esfera com área de superfície igual a 36π tem qual volume? A área é 36π, qual é o seu volume? Bom, tu vai ter que usar essas informações. Ó. Se a área é 36π, eu começaria com a primeira. Ó. 36π tem que ser igual a 4π vezes o raio, que eu não sei quem é, elevado ao quadrado. Então, se a questão me dá a área da esfera, eu consigo descobrir o raio dela. Ó. Porque o π vai cancelar com o π. 36, esse 4 vai passar dividindo. 36 dividido por 4 dá 9. Então, cheguei em r ao quadrado igual a 9. Se r ao quadrado igual a 9, o raio vale 3. E aí, com o raio, eu calculo o volume, que é o que a questão pediu, né? Qual é o volume? Volume é igual a 4 terços vezes o π vezes o raio elevado ao cubo, e não ao quadrado, ao cubo. 4 terços de π vezes r ao cubo. Tu poderia escrever isso como 4 terços de π. E esse 3 ao cubo eu escreveria assim, ó. 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 ao quadrado, porque aí eu separei um 3 para cancelar com aquele 3 de baixo. E o que sobrou, então, foi o nosso volume, que é 3 ao quadrado aqui, que dá 9. 9 vezes 4 deu 36π. Olha que lindo. 36. Lá era 36 também, só que aqui é 36π.
metros e não centímetros, 36 metros cúbicos. É outra unidade de medida, né? Enquanto a área lá, originalmente, que a questão tinha nos dado, vou deixar escrito aqui em cima, era uma área de 36 metros quadrados. Então, isso é interessante. Quando a esfera tem raio 3, tanto a área quanto o volume dão numericamente iguais. Numericamente, porque estamos falando de outra unidade, né? Isso aqui é uma unidade de área, isso aqui é uma unidade de volume. Beleza? Mas é tranquilo, né? Não é para ser difícil até aqui. Bom, o que mais que pode cair em prova com relação à esfera, gurizada? Tem um segundo tipo de coisa que eu diria que já é bem mais raro de aparecer em prova, mas ainda assim eu acho que é interessante, que aparece rapidamente ali no nosso livro, na página 147. Página 147. Só que ali no livro vem com uma espécie de uma formulinha. Eu não gostaria que a gente fizesse por formulinha. Eu queria só que vocês enxergassem junto comigo a moral da história. Então eu vou de novo pegar uma esfera aqui. Aí, mais ou menos assim. Essa coisa está abrindo, não está legal. Acho que eu vou ter que apertar esse parafuso aqui de repente. Então olha só, vamos imaginar uma esfera e agora eu quero mostrar um outro tipo de corte que se pode fazer com relação à esfera. Então deixa eu só desenhar ela inteira aqui. Vai fazendo o desenho aí comigo. Aí. Isso aqui é como se a gente estivesse tratando com uma espécie de bergamota. Imagina que a gente tem uma bergamota perfeitamente esférica. Ia ser engraçada, né? Uma bergamota perfeitamente esférica. Imagina que a gente fosse destacar dentro dessa bergamota uma parte específica dela, um gomo dela. Imagina que eu fosse marcar um gomo da bergamota. O que eu preciso para marcar um gomo da bergamota? Eu precisaria, em primeiro lugar, pegar o diâmetro dessa bergamota. Eu vou colocar aqui bem na vertical. Tem um raio aqui na vertical para cima e outro raio para baixo. Certo? Então aqui eu tenho o diâmetro dessa esfera. Vamos dizer que esse diâmetro vai de A até B, para a gente ter 2 pontos para poder se comunicar melhor. E agora vamos dizer que, ao invés de eu ter uma ligação direta do A com B, eu construísse um arco. Ó, um arco que vai sair do A e que vai chegar no B. Por exemplo, assim. E depois um outro arco, um pouco mais para lá, que vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Aí a gente tem esse gomo da esfera destacado aqui, certo? Esse gomo da esfera tem um nome, a gente ainda acrescenta normalmente no desenho, eu pelo menos gosto de acrescentar, partindo ali do centro, isso aqui, ó. Que eu acho que contribui para a gente ver melhor isso aqui no desenho, certo? Essa figura aqui, esse gomo, vamos botar entre aspas, gomo esférico, ele tem um nome. Isso aqui é uma espécie de sólido também, é um sólido da geometria espacial. E esse sólido se chama cunha esférica. Não está no nosso livro, vocês podem anotar esse nome. Esse sólido laranja se chama cunha esférica. O que é uma cunha esférica? Uma cunha esférica é um gomo dessa esfera, tá? Tem 2 perguntas que eles podem fazer mais comuns. Ou eles vão te perguntar o volume dessa cunha, o volume desse sólido aqui, que obviamente é um pedaço do volume da esfera inteira, ou eles vão te perguntar somente uma determinada área. Mas claro que se perguntarem área, eles vão perguntar, como a área tem a ver só com a superfície, daí eles vão me perguntar isso aqui que eu estou te pintando de laranja, certo? Essa área aqui, esse pedaço aqui que pertence só à superfície, aí não é chamado de cunha. Cunha é o nome do gomo inteiro. Esse aqui que pertence à superfície é chamado de fuso, e não é difícil de entender porque, aliás, não é a matemática que imita a geografia, é o contrário. Em matemática, a gente chama essa região aqui entre 2 arcos, a gente chama isso aqui de fuso esférico. Então, repito, ou eles vão nos perguntar o volume da cunha inteira,
ou eles vão nos perguntar a área desse fuso esférico aqui. São coisas diferentes. Então vamos ver um exemplo. Olha só, digamos, por exemplo, que eu estivesse falando de uma esfera em que o raio fosse dado. Tá? Então digamos que nós tenhamos uma esfera cujo raio vale, por exemplo, 6. Uma esfera de raio com um raio igual a 6. Tá? E aí eles vão nos perguntar as duas coisas, o volume e a área do fuso. O problema é que, claro, vocês têm que entender que o volume e a área não podem ser calculados ainda só com o raio. Por quê? Por que só com o raio eu ainda não consigo calcular o volume e a área, caso me perguntem? Porque só com o raio eu ainda não tenho a informação com relação ao tamanho dessa cunha, ou com relação à abertura dela. Então vai ter que ser dado uma informação a mais. O que vai ser dado é esse ângulo que está aqui, ó. Aquela abertura ali vai ter que constar, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Essa abertura, que pode ser enorme, a rigor ela pode ser até 360, que daria a própria esfera, né? É essa abertura que vai ser necessária. No livro eles nos dão ali uma espécie de formulinha. Eu não uso, confesso para vocês que eu não uso, vocês já vão ver por quê. Vamos supor um exemplo, vamos supor que eu estivesse falando de uma cunha esférica cujo ângulo aí fosse um ângulo de 72 graus. Tá? Uma abertura de 72 graus, quase 90 graus, mais ou menos assim. Primeira pergunta, item 1, como é que vocês fariam para calcular o volume da cunha inteira? Qual é o volume da cunha inteira? O que vocês fariam? Ora, se eu tenho o ângulo, é fácil, porque não preciso de fórmula nenhuma. Eu começaria calculando o volume total dessa esfera, para depois me preocupar só com aquela parte da cunha. Então eu começaria com o volume total. Quem é o volume total dessa esfera? O volume total tem que ser 4/3 de π vezes o raio, que é 6, elevado ao cubo. 4/3 de π vezes 6 ao cubo. Beleza? Substitui esse negócio e calcula 4/3 de π. Eu vou fazer 6 ao cubo assim, ó, 6 vezes 6 ao quadrado. Eu abri para poder simplificar esse 6 com esse 3 aqui, que dá 2. Então, por enquanto, estou calculando o volume total. O volume total deu 4 vezes π, vezes esse 2 que multiplica aquele 36, que é o 6 ao quadrado, né? 2 vezes 36 é 72. Então, isso aqui deu 4 vezes 72. 4 vezes 7 é 28, então isso aqui deu 288 π. Se eu estou falando dessas informações em centímetros, vamos botar a unidade de medida, se eu estiver falando isso aqui em centímetros, então esse volume que eu encontrei, ele está dado em centímetros cúbicos. Isso é o volume da esfera inteira, né? Da bola inteira. Agora, bom, peraí um pouquinho. Será que eu posso calcular só aquele gomo dali? Claro que sim, e para isso eu preciso simplesmente montar uma regra de 3, então é muito simples calcular volume, basta a gente usar o ângulo. O que eu faria? Eu faria o seguinte, olha, o volume total eu acabei de calcular, ele é 288 π. Esse volume total corresponde ao ângulo total, que é 360 graus. Então, qual vai ser o volume da cunha, vou chamar VC, se essa cunha tem um ângulo de 72 graus? Essa é a pergunta, certo? E na prática, na verdade, nem precisaria ter feito isso. Basta eu ver que 72 é exatamente 20% de 360, né? Que 10% é 36. Então eu tenho que pegar 20% do total. Ou eu simplifico isso aqui, ó. 360 e 72, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. 1/5. Moral da história, isso aqui vai dar 5 vezes o volume da cunha, que é 288 π, ou o volume da cunha é 288 π dividido por 5. 288 dividido por 5, teria que dividir, vamos ver, por 10. Vou fazer na calculadora aqui. Não, mas dá para dividir por 10 e multiplicar por 2, né? Dá 57, alguma coisa. 57,6. 57,6 centímetros cúbicos. Pronto, acabou. Então monta uma regra de 3, é bem simples. E se a pergunta fosse a área?
Então, vou botar item 2. Ó, a área ou a superfície, que é a mesma coisa. Área ou superfície, com a diferença que eles não vão chamar de cunha, eles vão chamar de fuso. Área ou superfície do fuso. Como é que nós fazemos? Mesma coisa, tu vai começar calculando o total e depois tu vai montar uma regra de 3. Certo? Ou, agora que a gente já sabe que 72 é a mesma coisa que 1/5, tu pode fazer uma divisão. Ó. Qual que é a relação de 72 para 360? Se tu simplifica, é 1/5. 72 é a quinta parte. Então eu nem vou montar a regra de 3 então nesse caso. Vamos primeiro fazer a área inteira. A área total é 4π vezes o raio ao quadrado. O raio é 6. 4π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, certo? E 36 vezes 4 vai dar 144. Então isso aqui ficou 144π centímetros quadrados, que eu estou falando de área. Isso aqui é a área total. Total. E aí, bom, o que eu quero? Eu quero só a área do fuso. Eu já sei, pelo ângulo de 72, que a área do fuso é igual à área total, só que dividido por 5. Ou monta a regra de 3, que vai chegar na mesma coisa. Portanto, a área do meu fuso ela tem que ser 144π dividido por 5. Para quem não sabe dividir por 5, eu estava calculando de cabeça antes, eu sempre duplico, tá? Tu pode duplicar para virar por 10. Então, multiplica por 2 em cima e embaixo. 144π sobre 5 é a mesma coisa que 288π sobre 10. E aí, sobre 10 é mais fácil, porque a vírgula só vai andar 28,8π centímetros quadrados de área daquele fuso que está ali. Certo, galera? Tranquilo? Deu para entender todo mundo? Sim, não, talvez, quem sabe? Vamos terminar fazendo uma última questão do livro, para a gente treinar mais um pouco. A esfera é muito comum nas provas misturada com outros sólidos. Normalmente, quando cai esfera, eles caem misturando esfera com outro sólido. É o caso da questão 216, está lá na página 151, peguem lá, página 151, questão 216. Questão 216 é bem bonitinha, ela traz uma esfera inscrita, olha o desenho ali, que desenho legal. Ela traz uma esfera inscrita em um cone. Como é que faz esse desenho, ó? Uma esfera inscrita em um cone. Eu vou começar desenhando a própria esfera. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Aí. Ai, ai, ai. Mais ou menos assim. Tá aqui a nossa esfera e ela tem que estar inscrita em um cone. Em um cone não, tô falando errado, né? Em um cilindro, perdão. Inscrito em um cilindro. E aí fica fácil, ó. Bota a altura, uma das alturas aqui de pé, tocando na esfera, a outra altura aqui de pé também. Uma das bases do cilindro está aqui e a outra base do cilindro está aqui embaixo. Certo? Isso aqui é uma esfera inscrita em um cilindro. Agora, olha que legal a questão. Ela diz assim, ó, a figura a seguir representa um cilindro circunscrito a uma esfera, que é a mesma coisa, né? Se V1 é o volume do cilindro, melhor, da esfera, vou anotar isso. Se V1 é o volume da esfera e V2 é o volume do cilindro, pergunta da questão, quanto que vale a razão V1 dividido por V2 menos V1? Essa é a pergunta da questão. Nota que V1 é a própria esfera. E V2 menos V1 é o cilindro menos a esfera. Ou seja, seria a parte interna desse cilindro, exceto a própria esfera. A parte que está dentro do cilindro e fora da esfera ao mesmo tempo. O que está representado aqui embaixo é essa razão aqui que a questão quer. E olha que legal, a questão não deu absolutamente nenhum valor. Isso quer dizer que a gente tem que dar uma olhada aí nesse desenho. E, na verdade, o desenho já entrega porque ela nos dá o raio, né? Então vejam só, quais são as informações que eu tenho? Quer dizer, não nos dá o raio, mas a gente vai fazer a conta utilizando o R. Então, essa esfera tem raio R. Esse cilindro tem raio da base, que também é R,
Então nota que o raio da esfera e o raio do cilindro são iguais, ambos têm raio R. E o mais interessante é que eu conheço a altura desse cilindro. Porque se eu botar aqui no meio um tracejadinho, isso que eu estou desenhando para cima é um raio, e isso que eu estou desenhando para baixo é outro raio. Então esse cilindro inteiro, ó, ele tem altura que vale 2 raios. Certo? Então quer dizer que todas as informações envolvidas têm R. E, portanto, quando eu for resolver essa conta aqui, o tal do R vai desaparecer. Por isso que o R não é tão importante. Como é que vai ficar isso? Vamos calcular agora. Olha só, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu prefiro montar tudo de uma vez. Ao invés de sair calculando separado e calcular a razão depois, eu prefiro montar direto. Quer ver? Ó? Primeiro, V1, na parte de cima é o volume da esfera. Então tem que ter 4/3 de π vezes raio ao cubo. Isso é o volume da esfera em cima. Embaixo, V2, que é o cilindro. Quem é o volume do cilindro? Área da base, πr ao quadrado, vezes altura, 2r. Menos 4/3 de πr ao cubo de novo. Certo? Então, se tiver se confundindo aí na hora de resolver, eu vou deixar escrito aqui. Isso aqui é o cilindro, isso aqui é a esfera. Então, embaixo tu tem cilindro menos esfera e em cima eu tenho a própria esfera, de novo. Certo? Agora, toda a moral vai ser resolver essa parte de baixo. Para poder depois ver o que vai acontecer, se vai simplificar ou não. Então vou copiar aqui em cima, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Vou resolver aqui a primeira parte, ó. Vou botar o 2 para frente, 2π, r ao quadrado vezes r é r ao cubo, então 2πr ao cubo, menos aquele 4/3 de πr ao cubo. E agora pensa só, primeiro, a parte de cima continua como está, né? 4/3 de πr ao cubo. Agora, isso aqui dá para melhorar. E esse tipo de ideia, a maioria dos alunos, jovens, queridos, fofos e fofas, não tem, mas vocês têm que aprender a ter. Como eu não quero fazer o MMC, o ideal é pegar aquele 2 que está ali, tá vendo aquele número 2 que está ali, e reescrevê-lo. No lugar do número 2, eu vou botar 6/3. Então ficou 6/3 de πr ao cubo menos 4/3 de πr ao cubo. Então eu reescrevi o 2 como sendo 6 dividido por 3. É muito melhor porque aí eu fico com o mesmo denominador. E aí ficou o seguinte, na parte de cima sobrou só o 4/3 de πr ao cubo e na parte de baixo vem 6/3 de πr ao cubo menos 4/3 de πr ao cubo. 6/3 menos 4/3 são 2/3 de π vezes r ao cubo, que é a subtração aqui já com MMC. E aí, no fim das contas, acabou agora sim ficando bem bom, né? Porque π pode cancelar com π, r ao cubo vai cancelar com r ao cubo, esse sobre 3 da parte de baixo pode cancelar com o sobre 3 da parte de baixo também, e o que sobrou foi 4 em cima e 2 embaixo, quer dizer então que a razão V1 sobre V2 menos V1 deu igual a 2. O que isso quer dizer? O que quer dizer quando uma razão dá igual a 2? O que isso significa? Significa que o de cima é o dobro do de baixo. Se eu estou dividindo uma coisa por outra e está dando 2 essa divisão, é porque o de cima é o dobro do de baixo. Ou, o que isso significa do ponto de vista geométrico? O de cima é a esfera. Então eu acabei de provar que essa esfera, inscrita nesse cilindro, tem o seu volume como o dobro do volume de baixo. O que é o volume de baixo? O volume de baixo é o volume que está fora dessa esfera e ao mesmo tempo dentro desse cilindro. Tem mais volume na própria esfera, o dobro, do que essa parte de fora dela, essa camada de fora que compõe o cilindro inteiro. Esse é o significado dessa resposta aqui. Não se esqueça de fazer os exercícios. Os exercícios de esfera vão até a questão 221, antes ali dos exercícios de pirâmide. Feito, galera! Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.